29 de dezembro de 2017, Argentina. Nair Galarza anda pelas ruas da pequena cidade portenha, deixando para trás seu namorado Fernando morto. Mas mais que o corpo de seu grande amor ter ficado sozinho na madrugada, ali também ficou um segredo de família, em que Nair terá que entregar sua liberdade para proteger quem deveria protegê-la. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. E também Dica de Séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não der, tá tudo certo, daí você venha comigo até o final deste caso que eu vou gravar pela segunda vez, porque esse microfone resolveu dar problema de novo. É a terceira vez que está dando isso. O Hollyland, aí, sei lá o nome desse microfone. Vamos resolver essa história aí? Né? Quando é bom, mas também gravei tudo, gente. 40 minutos, agora eu tô gravando aqui de novo, mas eu não brigo com Deus, acho que pode até ficar melhor. Esse é um caso que eu vou trazer aqui, que eu não conhecia. Foi zapeando pelo... Cadê meu óculos? Eu vou pegar esse óculos mesmo. Foi zapeando pelo Prime Video, e realmente isso aqui não é publicidade, foi zapeando ali, eu descobri o caso da Nair Galarza. O caso da Argentina, de 2017, já antecipando... Tem duas produções lá. Tem uma série documental muito bem feita, de 2 episódios, chamado Nair, O Segredo de um Crime, e um longa-metragem, um true crime, em ficção, mas com atores, mas muito bem feito, sem parecer ser teledramaturgia, é bem feito mesmo, chamado Nair, Entre a Paixão e as Grades. Minha sugestão, já de cara, eu te digo, começa pelo documentário, vá para o filme. O filme não é baseado nesse documentário, que o filme ele foi produzido antes do documentário. Tanto que aparece uma entrevista durante esse longa-metragem, diferente da que a gente vê no documentário, porque ela é uma entrevista real que a Nair deu lá atrás, e ela fez essa entrevista em 2019. Então, vale a pena vocês assistirem aos dois. Um caso que fala de violência doméstica entre jovens, um caso que fala de segredos de família, um caso que fala de abuso sexual, um caso que fala de o quanto a gente julga as pessoas pela forma de elas parecerem ser e não obrigatoriamente de serem. Caso que lembra um pouco Liz Matsunaga na forma da personagem, onde ela parece uma mulher fria, distante, mas que trabalha, que traz com ela, guardado dentro dela, momentos terríveis pelos quais ela passou. Vamos começar pelo começo, vamos começar pelas personagens que são várias principais, porque esse caso abarca muita gente. Mas vamos começar por quem dá o nome, que é a assassina no caso. Mas será que ela é mesmo a assassina? Mas antes de a gente conversar dessa parte, preciso falar da Insider, que está aqui com a gente no canal. Usando o cupom BETO, você ganha 15% de desconto agora em março, no mês do consumidor. Olha que coisa boa. Março de 2025. Se você estiver assistindo a este vídeo em 2014, você conta pra gente como é 2014 e vai lá na Insider, que com certeza ela continua existindo, porque coisa boa é pra sempre. Então é só entrar no insiderstore.com.br, tem também aqui no descritivo do vídeo o link para você já garantir o cupom, que está dando 15% agora em março de 2025, até porque, né, consumidor, a gente merece a gente ganhar o presente. E você dá uma olhada na loja, porque eles têm várias promoções interessantes, kits muito bons, com preços excelentes, que usando o cupom de Beto, você ainda pode chegar num total ali, vendo todas as ofertas e tudo mais, a 35% de desconto. Desconto bom a gente gosta, preço bom a gente gosta, principalmente quando a coisa é melhor ainda, né? O produto bom, com um bom preço, quem não quer? Eu mesmo depois vou sair correndo para ver as minhas camisas Future Form, que eu adoro, aquelas que repelem água, essas camisetas Tech T-shirts que eu sou fanático por eles, porque todas essas roupas me ajudam muito no meu conforto do dia a dia de verdade. Além de desamassar no corpo, ter toda aquela parte anti-odor e tudo mais, você tá bem vestido para qualquer momento do dia. Então eu saio da academia, vou pro shopping, do shopping vou para não sei o quê, saio de casa, vou pro estúdio, do estúdio vou para um evento, sem precisar ficar trocando de roupa. Assim é bom e a gente ganha tempo, porque tempo é o nosso bem maior do mundo. E tempo é o que a Nair Galarza não tinha de vida, mas que vai ter de prisão. Ela é a mulher mais jovem já condenada na Argentina à prisão perpétua. Prisão perpétua estranha, porque ela vai poder sair aos 54 anos da cadeia. Então, para mim, prisão perpétua, a pessoa morre na cadeia, mas não é o caso. É uma prisão perpétua sem ser para sempre.
Nair Galarza vem de uma família, ela nasceu no dia 11 de setembro de 1998, 3 anos antes da queda das torres, ali de Nova York. Um dia forte, um dia marcante. Ela nasce numa família de classe média argentina, numa cidade que eu não sei falar o nome, gente, já vou pedir desculpa, chamada Gualeguaychú. Não, Gualeguaychú. Gualeguaychú. O Aruco sabe falar, não consigo. É uma cidade pequena ali na Argentina, ela é de uma família de classe média, onde você tem um pai, o Marcelo, chama o nome dele, Marcelo Galarza, o pai dela é policial, tipo pra gente policial militar, porque ele tem farda, ele parece que é um policial mais de confronto com o crime do que investigação do crime. Com uma mãe dona de casa, ela tem um irmão que nasceu com uma deficiência mental e é a paixão da vida dela, e por esse irmão ela faria tudo. A mãe dela é muito submissa ao marido, aliás, toda a família é submissa a esse homem, que é esse policial. Você percebe que existe uma adoração da Nair pelo pai, é uma adoração um pouco estranha, porque você fica meio desconfortável vendo as cenas no documentário, que são cenas reais, principalmente assim, no aniversário de 15 anos, a dança deles é tudo muito estranho. A Nair, já antecipando, ela tem uma coisa física de corpo, de um olho muito pequeno, sempre muito, parece gelada. Ela aprendeu em casa a não chorar, não pode demonstrar emoção, tanto pelo pai quanto pela mãe. Ela cresce num ambiente onde ela é a princesinha da casa, mas um ambiente perverso, uma vez que a gente vai descobrir, inclusive, que lá na frente um tio dela, irmão do pai dela, abusava dela dos 7 aos 14 anos e ainda falava, se você falar para alguém, eu bato no seu irmão, que não consegue se defender. O pai depois fica sabendo disso, depois agora com o documentário, mas ele não quer saber, não, isso é passado. Como assim você sabe que a sua filha foi abusada pelo seu irmão, você não toma uma atitude, não estou dizendo para ir lá e bater no cara, estou dizendo uma atitude de buscar justiça pela sua filha, de cortar vínculos. Não, isso foi passado, não vamos tocar nisso. Existe uma coisa estranha dentro da casa da Nair, onde ela cresce, que ela... o pai ele é ausente, mas a presença dele é muito presente. É tudo do jeito que ele quer. Uma moça que, até por conta desses abusos, daí de tanto que eu já entrevistei as pessoas, eu já sei disso, pessoas que eu digo especialistas, pessoas abusadas, elas tendem a ter a sua sexualidade mais aflorada. Prazer pouco existente, mas uma sexualidade muito mais latente. E a Nair vai ter isso. Ela é uma garota bonita que chama a atenção dos homens e ela vai se utilizar dessa atenção. Não estou aqui discutindo a moral, tá? Cada um pode transar com quem quiser, quantas vezes quiser, não tenho nem aí para ninguém. Inclusive a moral dela vai ser colocada à prova no júri. Ela é mais julgada moralmente, às vezes, do que pelo crime em si que ela criou. E ela se utilizava desse desejo de conhecer os homens e ela se fazia disso. Só que numa casa onde tudo é muito não permitido. Inclusive, o Fernando, que é o personagem que vai entrar agora, que é a vítima da história, ele ia direto na casa dela para fazer sexo com ela de madrugada, à noite, né? Aparece no filme o pai sempre ouvindo ela por trás da porta. O pai ficava ouvindo ela transando com o Fernando por trás da porta? Existe no ar uma coisa muito esquisita. A mãe da Nair, você percebe que é uma mulher que carrega o mundo nas costas. Ela carrega segredos pesadíssimos. Você percebe no documentário e até no filme o quanto aquela mulher sofre por não poder falar a verdade. Que verdade a gente não sabe. Talvez a gente só venha descobrir quando o pai da Nair morrer, que daí todos terão coragem de falar as coisas. Mas a Nair vai fazer 15 anos e no dia do aniversário dela de 15 anos, o pai e a mãe faziam uma festa numa boate, numa boate da cidade, e os jovens até que não foram convidados queriam entrar, e a Nair acaba indo com o pai e escolhendo, você pode, para outras pessoas entrarem na festa. E ela escolhe, inclusive, para entrar o Fernando Pastorizo, um rapaz que tem um ano a mais que ela, ele nasceu dia 3 de janeiro de 1997. E ali é a primeira vez, e você tem inclusive, nessa filmagem do aniversário dela, o primeiro momento que eles se conhecem. E ali se desenvolve uma paixonite, um desejo. Colocar a palavra amor é muito forte, são dois adolescentes e tudo mais. Uma moça que carrega um passado muito
muito intenso e onde a sexualidade dela já está aflorada. Inclusive o Fernando acha que foi o primeiro homem da vida dela, não foi o primeiro homem. Ela tinha o desejo de construção de uma relação, mas ela não sabia nem que tipo de relação. Ela não tinha em casa nenhum espelho para seguir. E o Fernando, por sua vez, a mãe fala que ele era um menino bom, bonzinho, legal, mas que explodia, era muito explosivo. Ele era um tipo de pessoa que você percebe pelo documentário, um homem sem limites para ser o que ele quer ser. Então, assim, se ele quer a menina, ele liga 80 mil vezes, ele manda 500 mil mensagens. A primeira mensagem amorosa, a última já é chamando ela de putinha, porque ele é demais, ele é a flor da pele a todas as suas emoções. E a Anaí, inclusive, ali é uma relação entre a Anaí e o Fernando, claramente de um manipulando o outro. Ela para manter a afeição e a adoração que ele tem por ela, ele para manter o sexo que ele gostava de fazer com ela, mas também a possibilidade de ele conseguir virar o único homem daquela mulher que é tão desejada por todos. Existia ali um fascínio mútuo, mas não é amor. Amor é uma coisa boa, amor é paz, né? Pode ser uma paixão, pode ser um tesão, mas não dá para se dizer isso o nome de amor. Os dois vão nessa toada até que vai culminar tudo no dia 29 de dezembro de 2017, na morte do Fernando. Uma morte sem explicação. Eles ficaram 5 anos juntos nessa paixonite. Inclusive a Anaí vai apontar que ela é vítima de violência doméstica, mostrando que ela tinha uma relação com o Fernando como namorados, só que todo mundo disse que eles não eram namorados, eles só eram ficantes, e que logo, então, se não tem uma relação tão próxima, ela não poderia ser vítima de violência doméstica. Fica meio esquisita essa argumentação. Quer dizer, só esposas podem ser vítimas de violência doméstica? A gente vai voltar aqui como se foi o caso Bruno, da Elisa Samúdio? Não dá, né? Então, ela fica mostrando que a morte do Fernando vai vir muito a reboque da violência que ela sofria. Por isso que eu digo que ele me lembra muito Elise Matsunaga. Por quê? É muito apontado para a Anaí, quando ela foi encontrada, que ela é uma mulher fria, uma mulher gelada, uma psicopata, todo mundo põe ela como psicopata, e que ela não tem emoção. Ela não podia chorar, ela foi aprender em casa que não podia chorar. Ela carrega com ela todas as angústias de quem foi abusado sexualmente, de criança, principalmente como foi com a Elise Matsunaga também. Eu tenho aqui um comentário, tem entrevistas com o Ulisses, com a Solange Breta, todo mundo, onde se mostra que o passado da Elise construiu uma mulher mais fria, até culturalmente. Ela é do sul do Brasil, no sul do Brasil as pessoas têm uma outra forma de ser. E isso se tornou para a Elise Matsunaga uma pecha, né? Virou assim, ela sempre aparecia como uma mulher, principalmente na época do caso dela, a imprensa pôs ela muito como uma mulher má, pela forma que ela aparecia, principalmente nas fotos. Aconteceu a mesma coisa com a Anaíra, ela foi apontada como a mulher devassa, a que matou o príncipezinho. O Fernando virou um anjo e ela virou o demônio nessa história toda. E não tem, a relação deles realmente era uma relação muito intensa, você percebe pelas mensagens que ele mandava, a quantidade de ligações que ele fazia, o que se acontecia ao redor deles, que as pessoas viam. A Anaí estava sempre com roxos, a gente não sabe se a Anaí eram roxos de outros homens ou do Fernando, mas parece que era mais do Fernando. A Anaí chega a ficar grávida e a Anaí fala no documentário que não sabe de qual homem. Os pais fazem ela abortar. O pai tenta se fazer de bonzinho no documentário, que ele dá entrevista, falando, não, imagina, não teria problema nenhum. Quase, sou um homem cristão, jamais faria isso. E a Anaí fala, a mulher, a mãe da Anaí fala, que ele que obrigou ela a abortar com remédios e assim por diante. E a Anaí ela carregava uma série de coisas. A Anaí estava fazendo primeiro ano de faculdade de Direito. Não sabemos como ela teria sido se ela tivesse continuado a vida sem o crime, se ela teria se tornado uma grande advogada ou uma péssima. A gente não tem o futuro dela completamente incerto, até porque ela foi para a cadeia. Ela não tem Você olha para a menina, você não consegue imaginar ela lá na frente. Por conta até da forma de ela ser. Ela está sempre muito mexendo no cabelo, ela tem uma vaidade, ela está sempre com a unha pintada. Isso vai contra muito ela em todos os sentidos de você ao enxergar como uma mulher que era vítima de uma violência doméstica. Logo a morte do Fernando pode ter sido em função dessa violência. O fato é
que no dia 25 de dezembro de 2017 vai acontecer um primeiro ponto de virada. A Nair e o Fernando já estavam mais afastados, mas aquele afastamento assim, eu vou na boate, fico beijando um e você fica olhando para mim beijando o outro. Existia um tesão mútuo neles, inclusive nessa competição. Eles tinham vindo para o Brasil com os pais da Nair, inclusive, que o pai fala que o menino não falou uma palavra e que ele achava que era só amigo. E a Nair mesmo disse que durante essa viagem ao Brasil, eles não agiram como namorados, eles não ficaram no mesmo quarto, eles nem se beijaram em nenhum momento. Eu fico pensando por que ela levou esse menino, então, para essa viagem. Se era um teste para ver se a família gostava dele, para ela poder assumir o namoro. O fato, o que acontece é que isso é sempre colocado como, tá vendo, nós tínhamos uma relação mais próxima. Mas no momento do crime, não existia essa tão proximidade, eles estavam se vendo e se engalfinhando. Menos vezes, mas mais quente a coisa. No dia 25 de dezembro tem uma festa de Natal entre os jovens, uma boate, onde a Nair está com um cara e eles brigam na boate, parece que ele bate nela e ela e a amiga batem nele no banheiro, ela chega em casa, ela está machucada, ela fica muitos dias de cama. E diz a Nair que ela tinha terminado com ele, não ia ter mais de volta nenhuma, ela já tinha bloqueado eles, bloqueado, aquela coisa de adolescente, ficar bloqueando, desbloqueando. Se é pra bloquear, bloqueia, mas não fica bloqueando, desbloqueando, né? Não dá. Ela, então, diz que tinha esquecido o carregador de celular na casa dele, que foi lá buscar. Gente, carregador você compra outro, né? As pessoas têm que parar de buscar desculpa para encontrar com o outro e dizer que não é que eu quero te ver, quero te provocar. Eu preciso desse carregador, esse carregador veio de Deus. Não dá. Ela disse que foi à casa dele buscar um carregador, foi de táxi, chegou na casa dele, o taxista não quis esperar ele aparecer o carregador e foi embora. Tá, então chama outro táxi, vai a pé, vai de ônibus. Não. O Fernando fala isso já no dia 28 de dezembro, porque ele morre na madrugada do dia 29. No dia 28 de dezembro pro dia 29, então ele fala, não, então eu te levo de moto para sua casa. Primeiro que eu pergunto, você vai no dia 28 de dezembro à noite? Olha a data muito importante. Uma coisa que sempre se aponta bastante por todos os que eu já entrevistei, Ana Beatriz, o Carlos, a Rosângela, o Gui, todo mundo, é o quanto datas são fundamentais para certos crimes, principalmente crimes familiares, crimes de pseudo-amor, crimes de ciúmes, que são as datas festivas de viradas. Natal tem muito crime familiar, Ano Novo tem muito crime também de relações próximas, do tipo, começarei o ano sem você, neste ano você não entrará, estarei livre no Ano Novo, nesse você não vai existir. É uma questão, aniversários, a Suzane von Richthofen com o aniversário dela, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, são datas que são datas importantes de viradas familiares e de viradas internas. Então essa é uma data que tem muito a ver com esse tipo de crime. Começou no Natal eles já brigaram. Quanto tempo se foi ela mesma, ela ficou pensando em como tudo se resolver. Ela diz então que ela foi à casa dele pegar esse carregador de celular, chegou lá, o táxi não esperou, ele se ofereceu para levar ela de moto. Bom, já era um ponto para ela falar não, né? Mas era o que ela queria, vamos combinar. Ela vai de moto para casa dela, com ele, e ele chega na hora, ficam conversando, e ele fala, vamos entrar. Cara, numa casa de um pai tão, assim, impositivo, essa menina transava direto com esse cara e talvez com outros caras na casa dela. Será que esse pai não ouvia? É uma coisa muito esquisita, né? E ele entra, esse menino vai pro quarto e eles transam. E ela estava muito preocupada de não fazer barulho, para não acordar os outros que estavam ali dentro da casa. Quando eles terminam de transar, ele pergunta para ela se ela está saindo com alguém, ela fala que está saindo com aquele cara lá da boate. E ele pergunta para ela quem é melhor, ele ou o cara. E ela fala que é o cara porque o cara é mais carinhoso. O homem fica louco. Primeiro que é o tipo de pergunta que não se faz, é o tipo de pergunta que não se responde, né? Porque ali é um fermento sexual. Ele fica louco, grita, xinga ela de tudo. Putinha foi a coisa mais bonita que ele falou para ela. E ela diz que ela sai para a cozinha. E nessa cozinha existe uma coisa chamada arma. Lembra que eu falei que o pai é policial? Policiais do mundo. Vamos entender que arma não é algo que se deixa pela casa. Olha o Pesseguini. O crime do Pesseguini só existiu pela facilidade de chegar à arma. Outros crimes existem pela facilidade de filhos chegarem a armas de pais policiais.
A polícia tem que entender que a arma não é para ficar dentro de gaveta fechada, de cofre, dentro daquelas maletinhas. Não pode, senhores Jesus, por favor. Mas o pai tinha o hábito de chegar e botar uma arma em cima da geladeira e lá deixar. A Anaí diz que o Fernando já tinha visto essa arma várias vezes, já tinha pegado essa arma várias vezes, que inclusive tinha mostrado essa arma para amigos. Mas mostrou para amigos e nenhum amigo lembra dele mostrando a arma. O que ela queria dizer é que ele tinha o hábito de mexer na arma do pai dela. E que naquela noite específica lá, do dia já 29 de dezembro, eles estavam brigando, ele chegou na cozinha, pegou a arma, que ele sabia onde ficava, encostou na barriga dela e falou: se você não for minha, aqueles textos horrorosos. Se você não for minha, você imagina, você vai comigo, agora você vem comigo. Vem comigo para onde? Para onde eles estavam indo? Não sei. Ninguém sabe, ninguém conta. Ela disse que ele pegou a arma, fez ela subir na moto dele, no carro, e que ele foi dirigindo com um guidão, foi segurando um negócio aqui da moto, e a outra arma, estava no bolso do casaco dele. Então a outra arma não estava na mão dele. É muito esquisito isso, né? Porque assim, grita, mas ela seguiu ele. Diz ela, quando estava chegando ali numa região, numa esquina mais matagal, mais erma, e ela tira a arma dele e a arma dispara. Dispara. Nas costas dele. Daí ele cai e daí ela olha e a arma dispara de novo na frente dele. É uma história muito mal contada. Todas as histórias contadas pela morte do garoto, eu não consigo aceitar nenhuma. Eu vou contar qual que eu acho mais pra frente. E que ela fica então angustiada de alguém descobrir que a arma era do pai, enrola a arma no casaco e vai embora para casa a pé. Chega lá e põe a arma. Chega na casa dela, fica no quarto, ela é avisada que o menino foi encontrado morto, porque às 5h30 da manhã ela ele morre lá pelas 5 horas, já passa o taxista na frente, passa um taxista e vê, ele ouviu um barulho, um estampido, e vê uma moto caída com o cara e uma pessoa em pé. Ele disse que eu não consegue reconhecer quem era. E quando ele volta, essa pessoa já tinha sumido, ele vê o menino já morto e chama a polícia e a ambulância. Então logo é avisado para a mãe dele que ele estava morto, até por causa da placa da moto, essas coisas. Já contam para ela que o menino foi encontrado morto muito cedo. E ela logo de cara já vai para o Instagram. Ela tinha uma tara com o Instagram, essas coisas. Ela vai de cara e já põe uma foto dos dois e escreve: 5 anos juntos, lutando, indo e vindo, mas sempre com o mesmo amor. Te amo para sempre, meu anjo. Ela já foi de cá direto fazer o drama, né? Até para chamar atenção. Quem gosta de mídia social para isso já acha todas as oportunidades e já se encaixa rapidamente. E que também talvez ela estivesse fazendo uma cena. Também tem um ponto. Ela chega em casa e manda uma mensagem para ele: onde você está? Já para criar um álibi do tipo: olha, eu estava em casa. Porque quando a polícia chega, ela não conta que foi ela que matou. A polícia chega porque a mãe do Fernando fala que ela tinha uma namorada, que ele teria ido para casa da namorada. Ela chega e fala: olha, ele passou e foi embora e eu fiquei aqui em casa. Só que tem câmeras que mostram uma moça muito parecida com ela andando por umas quadras ali perto da casa dela, o que também é longe do lugar que estava. Mas ela não falou a verdade, ela não falou que ela saiu para dar uma volta pela rua, ela falou que ela estava em casa dormindo a noite inteira. Então, do primeiro depoimento que ela fala que não fez nada, para o segundo depoimento, ela vai chegar e ela vai falar, ela vai assumir que matou o menino, a mando do pai e do advogado. O que é esquisitíssimo, porque a primeira coisa que o advogado fala para qualquer pessoa acusada é: não fale. E ela já chega organizada do que ela tem que falar e como ela tem que falar, organizada pelo pai e pelo advogado do pai. Ela confessa que ela que matou acidentalmente, que ela tirou a arma e a arma disparou acidentalmente. Ali já entram várias coisas que eu acho muito estranho. Primeiro, no filme aparece o promotor perguntando se ela sabe manusear uma arma. Ela pega e faz pá. E se você perguntar para mim, eu não sei. Eu sei mais ou menos o desenho de brincadeira do que eu vejo nos filmes. Eu detesto arma. Então, assim, por que não fizeram uma reprodução simulada? Por que de fato não pegaram uma arma e deram na mão dela e falam: arruma essa arma?
A perícia confirmou que as balas são do revólver, da pistola do pai dela. Aí falam que ela não tem pólvora na mão. Não tem pólvora na mão porque pistola não deixa pólvora na mão. Isso já sabemos disso aqui no canal, falam no documentário, mas não entrevistam uma pessoa que entenda disso, que nem eu já entrevistei a Nora Bonacorso, que era a superintendente do Instituto de Criminalística de São Paulo, que explica isso, que a pistola usa o gás para fazer assim, que o revólver usa o gás para fazer assim, por isso que revólver tem pólvora na pessoa e pistola não tem. Sim, o fato de ela não ter e o pai dela não ter também que fizeram, não significa que eles não usaram a pistola. Não se confirma que a bala que está no corpo do menino é a pistola do pai da Anaí. Com outro ponto, foram encontrados cartuchos, os estojos ali no local do crime, o que leva a crer que foi ali de fato que ele foi morto, porque uma das perguntas que poderia ser feita, ele foi morto em algum lugar e foi desovado ali? Se fosse esse caso, claramente o cara não deixaria os estojos, né? A não ser que ele incriminar alguém. Mas com certeza, se foi o pai dela, que é uma grande possibilidade, ele deve ter procurado os estojos, só que não viu para onde caiu, era uma rua escura e com muito mato. Então, de fato, ele deve ter morrido ali, até porque teve o barulho que o taxista ouviu. Mas quem atirou? Quem matou? Para isso se faz a reprodução simulada. A Rosângela Monteiro já contou a história da mulher que disse que matou o marido e que na reprodução simulada eles falaram, vai, me mostra como é que você matou. Peguei a arma e fiz como? Pega a arma. A mulher não sabia nem pegar a arma. Ela estava, na verdade, protegendo o filho, que tinha chegado em casa e visto o pai batendo na mãe e matou o pai. Então, por isso que, como a Solange Beretta já explicou várias vezes, a confissão não é uma prova. A confissão é apenas um elemento. Você precisa provar que aquela pessoa está confessando. Porque eu posso estar confessando um crime? Porque eu estou sendo chantageado, porque eu estou querendo proteger alguém, porque eu sou louco, que eu quero aparecer... entendeu? Tem vários motivos de que só a confissão não prova nada, tem que se provar. E não é provado, pericialmente falando, que a Anaí é a pessoa que atirou no Fernando. Que ela devia estar no momento do tiro, ela devia. Agora, por quê? É levado num ponto que, assim, eu vou chegar nos pontos para a gente falar, senão eu vou sair do fio da história. Então não se faz uma perícia, não se faz uma perícia de local da casa dela para ver se tem sangue, não se faz uma perícia para ver a reprodução simulada para ver se o que ela fala é factível, o tiro é a curtíssima distância, a média distância, né? Ela sabe mexer na arma, ela não sabe, porque uma coisa ela vê o pai, policiais me falam que os filhos sabem mexer nas armas deles, que tudo bem, faz parte da vida. Agora ela sabe de verdade? Porque uma pistola tem trava, tem aquela coisa de fazer tchac-tchac, tem uma série de coisas que se você me der, eu falo assim, devolve, não faço ideia. No caso, se ela sabe, tem que mostrar se ela sabe realmente como foi o movimento. A reprodução simulada serve para você confirmar uma confissão, para saber se você não está realmente escondendo nada. Não é feito. O pai, outra pergunta, o pai, quando ela chega, ela põe a arma em cima da geladeira. É comum da polícia ver se não tem o que eles chamam da bala na agulha, né? Aquelas coisas que desmuniciamento, que fala, uma coisa assim. Que eles chegam, eles tiram o carregador, eles fazem tchac-tchac, atiram, tchac-tchac, fazem 3 vezes para ver se realmente não tem nenhuma bala no caninho lá, daquele negócio. Ela deixou um revólver, uma pistola em cima da geladeira sem 2 balas. Ele não tirou o normal que faz slack, tinha o carregador ali, ele deixou a arma carregada. E ele deixou o carregador junto com a arma. Então tá, ele tira, ele não vê que faltam 2 balas? Ele disse que trocou, que na hora ele nem viu. Ele não fez tchac-tchac, porque como ela deu o primeiro tiro, deu o segundo, entrou uma bala na agulha. Ela estava pronta para tirar. Ele não fez tchac-tchac papapá? Ele não sabe que a arma tinha sido usada? Se não foi ele é um péssimo policial. Porque o mínimo que se espera de um policial é fazer isso. Isso ele não fez. Isso com certeza ele não fez. Porque se ele matou, ele sabia que tinha faltado bala e trocou o carregador. Se ele não matou, ele é incompetente, porque ele não sabe fazer as coisas, né? Então ela vai e ela confessa. E o pai até fala para ela, olha, fica calma que você vai passar o Réveillon em casa. E ela não passa, óbvio, porque ela nunca mais volta para casa. O pai ainda contrata relações públicas para fazer a imagem dela melhorar com a imprensa, em cima de tudo isso que eu estava falando, que ela ficou assim, a menina fria, gelada, psicopata que mata o namorado, e o menino ficou, e ele é um gatinho também, então ficou perfeita as fotos, ela má, a loira má, e ele, o gatinho que foi tirado da vida dele.
Para a imprensa argentina que gosta, a imprensa argentina tem uma coisa de levar à exaustão o assunto, como temos aqui no Brasil também, mas na televisão, assim, eles ficam 8 horas falando, mostrando a mesma imagem, a mesma coisa. Quando eu vou na Argentina, eu ponho e falo, cara, eu fui e voltei, eles continuam no mesmo lugar, que eu gosto de ver, né, a TV local. Eu falo, meu Deus do céu, não tem mais assunto, eles inventam, a imprensa inventa que ela está pedindo personal trainer na cadeia, comida 5 estrelas, edredom, lençol, o que de fato ela pede é produto de limpeza para ela limpar a cela onde ela estava, que estava muito suja. Mas ela vai seguir e o julgamento é muito rápido, o crime é dia 29 de dezembro de 2017, o julgamento é lá para maio, junho de 2018. Ou seja, foi tudo a toque de caixa. Ela confessou, acabou ela. O julgamento ele é muito terrível, eu digo, no seguinte sentido, o quanto que a moral dela foi mais julgada do que o crime em si. Tudo é um questionamento do quanto que ela transava com outras pessoas, com tantas pessoas, como ela se utilizava da sexualidade dela. Isso é problema dela. Ela transa com quem ela quiser, o corpo é dela, não se meta. Se fosse homem, iam fazer isso? Claro que não, né? Era o garanhão. Porque ninguém aponta que o Fernando também ficava transando com um monte de gente. Mas ela transava com um monte de homem. Ah, me poupe. Isso daí claramente era para tentar fazer do machicídio, para aquela briga que eu não entendo, a necessidade de desprover da mulher o direito pelo feminicídio, uma vez que a mulher morre muito mais pelo fato de ser mulher. Então queriam fazer um machicídio. Não existe machicídio, pelo amor de Deus. Aí, nesse caso, ela é condenada à prisão perpétua. E você via, assim, que o quanto que o pai era meio um coach dela, ela não podia chorar, e o quanto que o pai está sempre presente. Até que, mais pra frente, ela vai resolver, acho que 2021, 2022, ela vai resolver contar uma nova verdade. Uma verdade que é um grande plot twist. A Nair, que estava sempre em função do pai, dos advogados do pai, ela abre mão dos advogados do pai porque ela conhece uma advogada que vai defendê-la e vai falar da violência doméstica mais a ferro e fogo, para quem ela acaba contando uma outra história porque ela se sentiu mais segura. Diz ela que quem matou o Fernando foi o pai dela, o policial, que naquela noite, do dia 29 de dezembro, ela estava com o Fernando transando, fez barulho, ele começou a xingar ela, eles vão para a cozinha, o Fernando pega a arma, põe na barriga dela, que o pai viu. Ela mantém essa história. Essa história é a mais louca pra mim. Você grita. Você sabe que ele não vai te matar. Imagina. Ele não ia. Eu mesmo. Ele era muito bobão pra ela. Assim. E ele não sabia mexer em arma, ele só pegava a arma. Acho que não sabia, porque no filme fica muito claro que ele não sabia mexer em arma. E que ele pega, ela põe ela na moto, eles vão pela moto, que o pai que tinha visto na cozinha intercepta eles na rua, que eram umas 20 quadras da casa dela, desce, pega a arma dele, dá um tiro nas costas dele, dá um tiro na cara dele, pega a arma, entrega para ela e fala, vá pela tal rua que não há, vai, ela tá de vermelho, vai, chapeuzinho vermelho, vá por tal rua que não há câmeras, e tinha. E ele entra no carro e vai embora. Só algumas coisas. Ele viu o menino com a arma apontando para a barriga da filha na cozinha. E não fez nada. Ele, um policial daquele tamanho, e o outro menino ainda, que acabou de ser da adolescência, esse policial teria tirado a arma dele assim, pá. Jogado no chão e falado, não, sai daqui. Se ele chegasse e falasse assim, menina, ia se mijar nas calças, imagina. Não faz nada, ele vê na cozinha dele, essa cena não faz nada. Aí os dois saem, entram na moto. Ele até chegar, por isso precisa de reprodução simulada. Ele chegar até o carro, é quanto tempo? O carro tá onde? Tá dentro da garagem? Ele tem que abrir o portão, porque não é portão automático. Tem que abrir o portão, porque toda hora eles abrem com chave. Então tem que abrir o portão, tirar o carro, ré, primeira, não dá. Se for automático, só fazer pá. Eles já estão lá na frente, como é que ele sabe para onde eles foram? Ela estava falando com ele, pelo celular, com o pai. Como é que ele intercepta o garoto? Ele sabia para onde os meninos estavam indo, porque ninguém sabe para onde eles estavam indo. Então essa interceptação é muito fora. O que eu acho que pode ter acontecido é o pai encontra o menino, descobre, vê, fica bravo, sei lá o quê, porque não sei se esse pai ficava ouvindo eles transando ou não, qual era a história. Existe uma história maior dentro daquela casa. Aí existe, com certeza. O dia que esse homem morrer, vai todo mundo contar. Pra mim, ele vê aquela cena, pega o menino,
fala, você vem comigo. Não sei se ela dirigia a moto, se ela não dirigia a moto. O fato é que ele está numa posição que ele teria que estar dirigindo a moto. E ele leva o garoto para aquele lugar, que me lembrou muito o lugar da Daniela Pérez, e lá ele mata o menino. Não sei se isso aconteceu. Como que esse pai intercepta, como esse pai, se verdade for que ele matou, como ele chega até os dois, é um ponto de interrogação gigante. Porque não tem lógica, não tem forma, não tem tempo do cara entrar, sair. E outra coisa, era 4 e pouco da manhã, numa cidade deserta, o rapaz não viu que o carro está seguindo ele? Ele não conhece o carro do pai da menina? Na casa que ele frequenta tanto, que ele vai tanto, que ele vê tanto, que ele já viajou com o cara para o Brasil. Não dá, não dá. Essa história é muito estranha. A morte dele, a forma que ele morreu, é muito esquisita. É muito esquisita, porque ou ela saiu para matar ele, ou o pai se levou ele para ele morrer. Agora, que não foi acidente de tiro, imagina, tiro nas costas, o menino está dirigindo, tiro nas costas. Não dá, ela tirou e atirou. Ai, foi acidente, pá, bala saiu. Isso não existe, né? Vamos combinar, estava destravado. Não rola, né? Você tem que fazer clac, 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 pá, estava com a bala na agulha? Como não estava, já estava com a bala assim? É uma pistola, não sai dessa maneira. Não é assim. Não é assim. Então, a morte dele é esquisita. Ou ela esconde a perversidade dela, o fato de ela ser uma assassina fria e cruel, ou ela esconde algo maior de como esse menino chegou nesse local e foi morto pelo pai. Pode ter até a mãe envolvida, tá? Pode ter todo mundo envolvido. O fato é que o pai diz que isso não existe, que ele não foi, que ele não matou e que não tem nada a ver com isso. E que ela está inventando essa história e que ele jamais manipulou ela para ela assumir um crime dele. O pai mantém essa história. A mãe da Nair se separa do pai, se separa do marido, desde 2022, e desde 2022 ela e a filha têm uma medida restritiva contra ele não pode chegar perto nem da ex-mulher agora e nem da filha. Ela não tem relação com o pai. Ela também não tem mais aquela advogada, ela está com outro advogado. E ela tem vivido do crime. As entrevistas dela são pagas, óbvio, esse documentário e tudo mais deve ter tido uma verba para ela. E ela transformou o crime num modo de vida. Guardar dinheiro, tem o irmão dela que ela tem paixão por ele, que precisa de mais tratamento. E ela está vivendo, ela está bonita na cadeia. Ela diz na cadeia, logo que ela é presa, que o fato de ela estar presa a tornou livre. Livre do quê? Livre daquela casa onde ela morava? Livre do pai? Livre do tio? Livre da mãe? Livre daquela tensão familiar? Livre daquele monte de homem com os quais ela se envolvia e não tinha nada além do desejo sexual que veio do abuso que ela sofreu de criança? Ela agora começou a fazer terapia também, tem uma série de coisas. Então, eu acho que esse é um caso que deve sair novas... Uma hora a gente vai saber a verdade. E a Anaí sabe qual é a verdade. Talvez o momento que não tiver mais ninguém que ela esteja protegendo, que às vezes pode não ser o pai, pode ser a mãe, quando essas pessoas morrerem, como ela sai com 54 anos, os pais já devem ter, né? Porque os pais são mais velhos. Tá falando isso daí, o que deve ter 30? Podem estar vivos, eles podem estar com uns 80 anos. Então, sei lá, talvez eu não esteja aqui também, porque eu sou bem mais velho que ela. Então, se eu não tiver e sair um dia, escreve aqui no comentário o que aconteceu, se ela contou a verdade final. Eu morrer de curiosidade. Esse crime entra naquela minha desejo, quando chegar no céu, que eu vou para o céu, tenho a menor dúvida. Sou uma pessoa boa. Chegar e falar, Deus, antes de ver meu pai, antes de ver Odete, me dá umas respostas, eu quero entrar e ver como é que foi a Isabela Nardoni, o Henri Borel, a Daniela Pérez, e agora esse caso da Naira entrou na minha fila, na minha lista. Porque não se fecha, nada se fecha. Bom, eu acho que é tudo isso aqui. Vamos ver uma coisa interessante dessa cidade onde ela nasceu, que é onde aconteceu o crime, inclusive, Gualeguaychú, não sei se assim fala, não sei falar, é a cidade de Carnaval. Olha que divertido. Eles têm até um sambódromo e tudo mais ali. Vou falar de novo, o documentário é Nair, o segredo de um crime, e o filme é Nair, Entre a Paixão e as Graças, que está no Prime Video. Diz aí na cadeia, tá aqui, eu acho que eu falei tudo sim. Ok, blá blá blá. É isso. Até respirei. Então, espero que vocês tenham curtido. Tem vídeo todo dia, a gente se vê daqui a pouco, porque a obra começou e eu vou ter que parar. Até já.